crianças, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma semana de aula. Espero que todos tenham aproveitado bem o final de semana, estejam bem, descansados e bem dispostos, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro. Vocês lembram sobre o que nós estamos estudando? Estamos estudando sobre um tipo de texto chamado fábula. E hoje, no livro de língua portuguesa, na página 20 e 21, nós vamos conhecer sobre a história de vida de um escritor. Ele escreveu muitas fábulas. Ele é muito conhecido pelas suas histórias. O nome dele é Esopo. Vamos ver? Iniciando na página 20. Outros textos, novas ideias. Vamos ver o que a personagem Tina ela quer dizer pra gente sobre esse novo assunto. Nas sessões anteriores, você ouviu falar em Esopo, o escritor de A Cigarra e a Formiga. Agora, ouça a leitura da história de vida desse famoso escritor de fábulas. Então, nós vamos escutar um pouco sobre a história da vida de Esopo. Vamos começar observando a imagem de Esopo. Nós temos a imagem dele, né? Um quadro com a foto do Esopo. Foi pintada a imagem dele. Prestem atenção nele. Ele está neste quadro com dois personagens de uma fábula que ele criou. A fábula que vocês conheceram, né? Que foi a cigarra e a formiga. Mas você observando essa imagem, né? Que você vai acompanhar o texto depois, você acha que Esopo, ele vive nos dias de hoje ou ele já viveu há muito tempo atrás? Será que essa imagem que está mostrando ele lhe diz o quê? Que ele viveu há muito tempo, ele viveu antigamente ou ele vive atualmente? Preste atenção nas roupas dele, preste atenção na imagem dele, né? E aí, o que leva você a perceber que ele viveu ou antigamente ou viveu nos dias de hoje? Será que a cigarra e a formiga foi a única fábula que ele escreveu? Ou será que ele fez outras? E será que nessas outras fábulas que ele fez, ele também usava animais como personagens? E aí, será que ele criou outras fábulas com outros bichos? Então agora, vamos lá para o texto, conhecer a história de vida de Esopo. Acompanhem, tá bom? Dizem que Esopo foi um escravo que viveu na Grécia Antiga há muitos e muitos anos. Não se sabe exatamente a data de seu nascimento e morte. Quando Esopo foi libertado por seu senhor, viajou por vários países e conheceu diferentes culturas. Esopo adorava criar e contar histórias. Suas histórias eram tão boas que ficaram conhecidas no mundo todo. Nas histórias de Esopo, os bichos são sempre os personagens principais. Eles pensam, falam e sentem como os humanos. Histórias assim são chamadas de fábulas. Como Esopo foi o principal e mais antigo criador dessas histórias, dizem que ele é o pai das fábulas. Então aqui agora, você prestou atenção? Você viu como aqui no texto diz que Esopo, ele viveu há muitos e muitos anos atrás. E ninguém sabe exatamente a data que ele nasceu e nem quando ele morreu. Então, Esopo, ele não vive mais, né? Ele já morreu. E o Esopo também, ele viveu aonde? Ele vivia na Grécia.
ele era um escravo. Olha só que história de vida de Esopo. Ele era um escravo e vivia na Grécia. E quando ele foi libertado pelo seu senhor, o senhor que era o dono dele, ele viajou por vários países contando as suas histórias. E ele ficou conhecido porque as suas histórias eram tão boas e os personagens principais eram o quê? Bichos, eram os animais. E esses animais, eles falavam, pensavam, eles agiam como seres humanos. E é por isso que as histórias deles são chamadas de fábulas. Porque nas fábulas, os personagens que geralmente são o quê? Animais, né? Eles agem como seres humanos. E no final, sempre tem um ensinamento, né? Que nós chamamos de a moral da história. E aí, vocês gostaram da história da vida de Esopo? Vocês acham que ele foi feliz desse jeito? E ainda tem mais uma coisa. Por ele ser um escritor tão importante, que criou tantas fábulas, né? Dizem que ele é o pai das fábulas. Por quê? Porque ele iniciou esse tipo de história e criou várias histórias que é muito importante e conhecidas no mundo todo, tá bom? Agora que você já conheceu a história da vida de Esopo, viu que tipo de histórias que ele criava, onde ele viveu, e também viu que ele vivia há muito tempo atrás, vamos lá juntos, né, responder a atividade da página 21. Prestando atenção, que nós vamos responder junto, conversando, tá bom? Vamos lá para a questão 1. Sobre quem é a história de vida que você acabou de ler? Sobre a vida de quem que estava falando naquele texto que a gente acabou de ler? Sobre a vida de Esopo, né? Então, essa é a história de vida. Essa história de vida é sobre Esopo. Prestem atenção na pergunta, ó. Sobre quem é a história de vida que você acabou de ler. Você pode colocar só Esopo, né? Mas para formular bem a sua resposta, que seja bem relacionada com a pergunta, você pode responder da seguinte forma: a história de vida é sobre Esopo. Olha como fica melhor a resposta, né? Mais bem formulada. Certo? Vamos lá para a próxima. Onde Esopo viveu? E aí, você lembra? Esopo viveu na Grécia Antiga, né? Então, ele não era aqui do nosso país. Ele vivia na Grécia. Mas olha como as suas histórias ficaram famosas aqui, né? Ficaram muito conhecidas aqui no nosso país. Questão 3. O que Esopo gostava de fazer? Tem lá no texto, a tia falou, ele gostava de criar e contar histórias. Era o que Esopo gostava de fazer. Gostava de criar e contar histórias. Questão 4. Quem são os personagens principais das histórias contadas por Esopo? Ah, essa daí você aprendeu, né? Tenho certeza que essa você já aprendeu. Olha só, lá na fábula, vamos relacionar a história que ele criou. Ele criou a cigarra e a formiga. Os personagens dessa fábula, eles são o quê? São bichos, né? São animais. Então, os personagens principais das histórias contadas por Esopo são os bichos. Tá certo? Não esquece mais. Questão 5. Qual o nome
é dado ao tipo de histórias que Esopo contava. Que tipo de histórias são essas? Onde os personagens principais são animais, eles pensam, eles falam e eles têm algumas atitudes de humanos. É o tipo de texto que nós estamos estudando. São as fábulas, né? Então, esse tipo de texto que foi criado por Esopo, né? Que Esopo criava as histórias, é chamado de fábula. O nome dado ao tipo de história que Esopo contava são as fábulas. Questão 6. Dizem que Esopo é o pai das fábulas porque ele... Aí você vai marcar a resposta aqui completa. Dizem que Esopo é o pai das fábulas porque ele alegrava as pessoas com as suas histórias? Também, né? Mas não é por isso que ele é conhecido como o pai das fábulas. Porque ele foi o principal e mais antigo criador dessas histórias? Sim. Por isso ele é conhecido como o pai das fábulas, porque ele é o principal e mais antigo criador dessas histórias. Ou viajava por vários países e conhecia muitas culturas? Não, né? Então, você já sabe a resposta, você marca ela com um xizinho no círculo, tá? 7. Converse com a turma. Como você imagina que as histórias de Esopo conseguiram chegar a pessoas do mundo todo? Será que como foi que essas histórias elas se espalharam por tantos lugares? Será que no tempo dele existia internet? Não, né? Elas foram contadas, elas foram escritas em livros, né? E assim elas foram se espalhando, passando de país para país, de pessoa para pessoas. E assim as histórias de Esopo ficaram muito famosas, bem conhecidas, tá certo? Então, você aprendeu hoje sobre a história de vida de Esopo, um importante e um dos principais escritores das fábulas. E o que são as fábulas? As fábulas são histórias onde os personagens principais são bichos. E esses bichos, eles pensam, eles falam, eles agem como os humanos. Tá bom? Fica aqui para você fazer a atividade da página 21 com calma. Preste atenção nas suas respostas, né? Preste atenção na pergunta para ver como você vai formular sua resposta. E aí a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula.